À medida em que o homem avança em sua jornada, a história não é mais contada em milênios ou séculos, como podemos acompanhar ao longo desta coleção, mas sim em curtos espaços de tempo. O mundo da velocidade, da tecnologia, da concorrência de mercado, da ciência e da globalização, no esforço para transpor barreiras, transforma o espaço e o modo como o homem se relaciona com aquilo que o cerca. A partir dos anos 90, com o fim da Guerra Fria entre as duas superpotências, os Estados Unidos, representante do sistema capitalista, e a União Soviética, com o sistema socialista, o mundo passou a viver uma nova ordem nas relações políticas, econômicas e militares, que se convencionou chamar de a Nova Ordem Mundial. O fim da bipolarização cedeu lugar à multipolarização, ou seja, a ideia de que o mundo contemporâneo é representado por vários polos ou centros de decisão. Uma abertura que se concretizou com a queda do Muro de Berlim e, mais tarde, com a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, a desintegração da União Soviética, dando lugar a uma outra ordem de relações no cenário mundial. Convivemos hoje com termos que nasceram dessas transformações sofridas pela humanidade: globalização, países emergentes, desenvolvimento sustentável, exclusão social, fontes alternativas de energia, blocos econômicos, terrorismo. A verdade é que o homem caminha e, caminhando, faz a sua história. A história que construímos e transformamos também agora. Olhemos, portanto, um pouco para trás. Dessa maneira, não será difícil entender o que a humanidade terá à sua frente. Passado e futuro se fundem, de modo constante, exigindo de nós um olhar atento às mudanças. Comecemos, portanto, essa nossa breve viagem através dos fatos marcantes desse período, que vai do final do século XX aos primeiros anos do novo milênio. Esperamos com isso poder ajudá-lo a compreender melhor essa breve e decisiva fase da história da humanidade. Os últimos anos do século XX vinham carregados de expectativas, pois representavam a transposição do homem para um novo milênio. O que estaria reservado à humanidade com a chegada do século XXI? Uma das grandes preocupações era o chamado bug do milênio,
pois havia uma expectativa de que, com a chegada do ano 2000 e os computadores marcando os dígitos 00, todos os sistemas de informática do mundo entrariam em pane. Mas os computadores não pararam. Na verdade, nada parou. E o homem seguiu em sua contínua jornada no tempo. Mas o que estaria reservado para a humanidade naquela década que marcaria o início do fim do século XX? O jovem da Praça de Pequim. Junho de 1989. Pequim, Praça da Paz Celestial. Apesar do sugestivo nome, aquele não seria um cenário de paz. Uma grande massa de pessoas se unia aos estudantes da capital chinesa, exigindo a abertura política do país, embalada pelas mudanças que se instauraram na União Soviética. Mas, diferentemente daquele país, o exército chinês não estava disposto a abrir concessões, respondendo de forma agressiva às manifestações da população. De repente, em meio à represália do poderoso e resistente exército chinês, surge um jovem, sozinho. À sua frente, uma fileira de blindados que desviava do anônimo herói. Nada parecia deter a coragem do jovem. Aquela imagem tornou-se famosa no mundo todo. O personagem central da cena era um jovem, que, naquele momento, representava o indivíduo frente às poderosas forças capazes de esmagá-lo. Quem era o jovem? Era um cidadão chinês na Praça da Paz Celestial de Pequim, vivendo o tumultuado e transformador início do fim do século XX. O que havia por detrás do muro? Em 1989, o mundo assistiria à tão esperada reunificação alemã com a queda do Muro de Berlim. Edificado em 1961, o muro que dividia a cidade em Berlim Ocidental, de sistema capitalista, da Berlim Oriental, de sistema socialista, era o símbolo do radicalismo da Guerra Fria, que marcou duramente o século XX. Este muro ali permaneceu até 1989, quando foi finalmente derrubado, num clima eufórico que tomou conta dos berlinenses, já que eles podiam ver, enfim, a paz sem as duras fronteiras de pedra. O histórico e festivo episódio foi acompanhado por milhões de pessoas em todo o mundo, através das transmissões de televisão e nas manchetes dos jornais. Com a queda do muro, começava a ruir o rígido separatismo entre socialistas e capitalistas. Era a reunificação tão sonhada da Alemanha e o começo do fim da Guerra Fria. E esse era apenas o aperitivo, pois o mundo começava a desenhar uma nova geografia e uma nova realidade. O que havia por detrás daquele muro? O fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. A partir de 1985, a União Soviética, sob o comando de Mikhail Gorbachev, começava a dar novos sinais com a Glasnost e a Perestroika. Estas ideias, defendidas pelo líder soviético, apontavam para uma abertura política e econômica na superpotência socialista. Tais atitudes representavam um esforço na tentativa de enfrentar a insatisfação popular e uma crise econômica que se instaurara fortemente dentro daquelas fronteiras e que, dentre outras coisas, contava com uma indústria obsoleta e dificuldades no mercado externo.
As ideias de Gorbachev serviram como reforço para que os movimentos de independência crescessem nas repúblicas soviéticas do leste europeu, fazendo com que a onda separatista se espalhasse pelo mundo comunista. O desmoronamento do enorme quebra-cabeça formado pelas repúblicas socialistas passaria a traçar uma nova realidade mundial e uma reorganização política, social e geográfica naquela região. Esse cenário de abertura também influenciaria os movimentos favoráveis à democratização de outros países socialistas, como a Romênia, a Tchecoslováquia e a Hungria. Na Polônia, o sindicato Solidariedade, liderado por Lech Walesa, acaba fortalecido e encontra o apoio popular. Em 1991, várias repúblicas que formavam a então União Soviética proclamaram suas independências, dentre elas a Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Azerbaijão e Cazaquistão. No final daquele mesmo ano, a União Soviética desmembrada já representava 15 novos países, sendo que 12 formariam a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Os países que compunham a CEI eram Rússia, Belarus, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tadiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Em dezembro de 1991, Boris Yeltsin, que comandara a resistência popular contra forças golpistas, torna-se presidente russo, passando a governar agora a Federação Russa. Era o fim da União Soviética, do Partido Comunista e da KGB, o principal órgão de informação e segurança da superpotência socialista. E também o fim da Guerra Fria. Seria aquele o tão sonhado início da paz? A desintegração da antiga Iugoslávia. A desintegração da antiga Iugoslávia após 1990, com o colapso do socialismo, é uma página sangrenta dessa nossa história mais recente. Em virtude dos movimentos separatistas e a explosão de rivalidades históricas naquele território, marcada por diversidades étnicas e culturais, ocorre uma brutal guerra civil com milhares de mortos, além de um imenso número de refugiados. Da desagregação da antiga Iugoslávia surgiram os seguintes países: Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedônia e Eslovênia. Face aos excessos cometidos durante a Guerra Civil na região, foi criado o Tribunal Penal Internacional, instalado em Haia, Holanda, para o julgamento do ex-presidente Slobodan Milošević, da antiga Iugoslávia, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos conflitos da Croácia, Bósnia e Kosovo, que deixaram naquela região um retrato fiel de crueldade e violação dos direitos humanos. Guerra do Golfo. A guerra vista pela televisão. O conflito iniciado pela invasão do Iraque ao Kuwait, sob o comando de Saddam Hussein em 1990, iria provocar reações da comunidade internacional, pois a região é grande produtora de petróleo. Em janeiro de 1991, após fracassarem as discussões diplomáticas com os países envolvidos, a coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, sob a presidência de George Bush, invadiu a região. É o início do conflito que ficou conhecido como Guerra do Golfo. De repente, Bagdá é iluminada por um imenso número de mísseis vindos principalmente das forças militares dos Estados Unidos. Era a Operação Tempestade no Deserto,
que bem parecia uma ficção cinematográfica americana, a se contar pelos efeitos da operação, que deixou o exército iraquiano e civis sem forças diante de tão poderoso inimigo. Os ataques eram acompanhados em tempo real pelos aparelhos de televisão de todo o mundo, através das transmissões da CNN, que exibiam ao planeta as mais novas tecnologias empregadas principalmente pelos norte-americanos na construção de materiais bélicos. Tais transmissões pareciam transformar o conflito num espetacular jogo de videogame ou uma poderosa demonstração de força bélica jamais vista. Com o fim da Guerra Fria, que foi marcada por violentos conflitos protagonizados pelas superpotências daquele período, ou seja, a União Soviética e os Estados Unidos, o que se imaginava é que o mundo viveria um período de paz, já que as disputas por territórios sobre influências dessa ou daquela ideologia seriam finalmente abandonadas. A Guerra Fria, vista como vilã contra os projetos de paz no mundo, parecia estar fora de cena. Mas, ao contrário, o surgimento de novos conflitos a partir da década de 1990, envolvendo o governo norte-americano, pareciam apontar para um foco decisivo nas intervenções militares. Os Estados Unidos, a maior economia mundial. Com um enorme poder de influência, as forças militares norte-americanas passaram a agir em várias partes do mundo sem encontrar resistência expressiva em suas atuações, nem mesmo da ONU, cujo papel fundamental é o de promover o diálogo e a paz entre os povos do mundo. Desse modo, o discurso diplomático dos norte-americanos não mais teria a preocupação com relação à oposição da União Soviética em seus intentos de intervenção militar. Com a saída de cena da oposição soviética, que representava o maior contraponto aos interesses dos Estados Unidos, aquele país parecia dar as cartas no jogo unilateral nos planos de intervenção militar, agora como a única superpotência mundial. A Operação Tempestade no deserto foi uma prova dessa nova realidade. A paz na Terra Santa. Setembro de 1993. O cenário parecia perfeito para o tão sonhado fim do conflito entre israelenses e palestinos, que já durava quase 5 décadas. De um lado, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e do outro, Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ao centro, Bill Clinton, o então presidente dos Estados Unidos, que não poupava sorrisos em meio aos jardins da Casa Branca, em Washington. A assinatura de um acordo de paz que garantiria a autonomia política e administrativa sobre a faixa de Gaza e Cisjordânia ainda esbarrava em questões delicadas envolvendo os dois lados. Seria esse o início da trégua? Infelizmente, o desejado acordo de paz, regido pelos dois líderes, não prosperou. O próprio Rabin seria morto com 2 tiros em 4 de novembro de 1995, portanto 2 anos após o encontro histórico na Casa Branca, por um jovem israelense, depois de discursar em defesa de um acordo com a OLP em Tel Aviv. Yasser Arafat morreria alguns anos depois, em 2004, sem ver a paz chegar àquela região no Oriente Médio, cujos conflitos se iniciaram depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU, criada após a guerra, decidiu entregar parte do território da Palestina para os judeus. A partir daí, a história dos dois lados seria marcada por conflitos naquela tensa região do planeta. Vozes da África.
África, um continente fortemente desenhado pela pobreza, onde o que se vê, muitas vezes, são baixos e alarmantes índices de desenvolvimento humano. A África enfrentou ao longo de sua história, e também em anos recentes, intensos conflitos como os de Ruanda, Somália e Angola. É nesse cenário de dificuldades, muitas vezes esquecido pelos organismos internacionais, que surgem vozes que vêm para romper a dureza da desigualdade e mostrar ao mundo a força vinda da África. Nelson Mandela é um exemplo dessa força. Em 1994, Mandela é eleito presidente da África do Sul, com uma eleição garantida à maioria negra, colocando fim ao regime racista do apartheid. Um dos maiores líderes do século XX, Prêmio Nobel da Paz, mantido preso durante mais de 2 décadas, Mandela representou um símbolo de resistência contra as forças racistas em seu país e um exemplo contra o preconceito racial em todo o planeta. – 11 de setembro de 2001, a data que mudaria os rumos da história. – 11 de setembro de 2001, Manhattan, Nova York. Tudo parecia apontar para uma manhã como outra qualquer no maior centro de negócios do planeta, quando um avião se choca com uma das 2 torres do complexo financeiro e comercial conhecido como World Trade Center, a imponente edificação de 2 torres no centro da maior cidade do mundo. Imediatamente, imagens da tragédia eram exibidas ao vivo para as cadeias de televisão de todo o planeta. Pouco tempo depois, a 2ª torre é atingida. Outras notícias davam conta de que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, centro das principais operações militares do planeta, era também alvo de um novo atentado. E além disso, um 4º avião teria sido derrubado na Pensilvânia. Tudo parecia acusar que o próximo objetivo de ataque seria a Casa Branca, em Washington, sede do governo dos Estados Unidos. Dessa maneira, o plano parecia ser atingir os centros financeiro, militar e político daquele país. Todos os 4 aviões eram de empresas de aviação comercial saídos do próprio território norte-americano. Osama Bin Laden, líder do grupo islâmico Al-Qaeda, assumiu a autoria dos ataques, dando início a uma caçada sem trégua dos Estados Unidos, anunciada pelo presidente George W. Bush. Agora seria iniciada a sua procura e uma guerra contra o terrorismo com o apoio de outros países. Os atentados daquele 11 de setembro deixaram marcas profundas na economia e nas relações diplomáticas internacionais. E o mundo se perguntava: quem é Osama Bin Laden? Temas como fundamentalismo islâmico, Corão, Talibã e Oriente Médio passavam a fazer parte das investigações de especialistas e leigos de todo o mundo, assim como era explorado pela mídia mundial. Tal interesse revelava um estranho misto de fascínio e medo da população do planeta, sentindo-se ameaçada pelo terrorismo, o que era reforçado pela contundente retórica política antiterror vinda da Casa Branca. Desse modo, a guerra passou a ser um forte instrumento de política externa que serviria para aumentar ainda mais os gastos militares norte-americanos. Osama Bin Laden passou a ser o nome mais proferido em todas as partes do mundo. Artigos e publicações, em geral, revelavam o perfil daquele que anunciara ser o responsável pelos atentados. Milionário árabe, famoso líder terrorista, treinado pela própria CIA,
a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, para combater tropas da União Soviética no Afeganistão durante conflitos naquela região e líder da Al-Qaeda. A outra pergunta passou a ser: onde estaria Bin Laden? Mesmo com as mais avançadas tecnologias de rastreamento demonstradas durante as guerras recentes comandadas pelo exército norte-americano e seus aliados, o paradeiro do inimigo número 1 dos Estados Unidos ainda era uma incógnita. Sob pretexto de combater o terrorismo, o Afeganistão seria o alvo inicial da campanha militar iniciada pelos Estados Unidos, em resposta aos atentados de 11 de setembro. A alegação era de que aquele país estaria dando abrigo a Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, protegidos pelo Talibã, a milícia islâmica, cujos princípios eram baseados no Alcorão, livro sagrado do islamismo. A represália norte-americana contava com o envolvimento de tropas aliadas, amparada na propaganda antiterror anunciada pelo governo dos Estados Unidos. Era a doutrina Bush, centrada no combate ao terrorismo internacional. O próximo alvo seria o Iraque. Novamente, Iraque. Sob a acusação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa e baseados no discurso do antiterror, que tentava estabelecer relações entre o regime do ditador Saddam Hussein e as redes de terroristas islâmicos, em particular a Al-Qaeda, os Estados Unidos promoveriam uma verdadeira campanha de convencimento junto à comunidade internacional. O intento desse esforço de convencimento era o de promover uma tese que pudesse justificar um novo ataque àquele país do Oriente Médio. 2003. Novamente, o Iraque. O mesmo que havia sido bombardeado pelos mísseis inteligentes da guerra de 1991, encabeçada pelo então presidente George Bush, pai desse que agora se mostrava favorável a uma guerra naquela região, e contando com o seu maior aliado, o Reino Unido. Um ataque com dia e hora marcados demonstrava a intolerância norte-americana aos pedidos de paz na região. Ao contrário do que os Estados Unidos tentavam pregar, o que se assistiria era um exército iraquiano desequipado e despreparado para enfrentar novamente o poder bélico de países ricos e com alta tecnologia na elaboração de armamentos. Onde estavam as tais armas de destruição em massa? Nada foi encontrado. Saddam Hussein foi capturado pelo exército opositor. Preso, julgado e condenado à morte, o ditador iraquiano assistiria de longe às transformações de seu país, assim chamado de berço da civilização, mas destruído e ainda com forte presença das forças norte-americanas. Forças estas que foram aumentando desde os atentados de 11 de setembro naquela região do planeta. Mais uma vez, o mundo voltava suas atenções ao Oriente Médio, o maior centro de conflitos desse período da história contemporânea. A Era do Terror.
O episódio de 11 de setembro de 2001 inaugurou uma nova onda de terror em escala internacional. Mas, afinal, como podemos definir o terrorismo? O terrorismo se caracteriza por uma ação violenta e inesperada com fins políticos. – 11 de março de 2004, Madrid, Espanha. Milhares de trabalhadores e estudantes se dirigiam ao seu destino quando uma série de explosões atingiu 3 estações de trem da cidade, deixando quase 2 centenas de mortos e muitos feridos. Os atentados ocorreram dias antes das eleições gerais na Espanha. Aquela tragédia ficaria para sempre na memória do povo espanhol e causaria a indignação de todo o mundo. – 7 de julho de 2005, Londres, Inglaterra. Naquela manhã, a capital do Reino Unido foi surpreendida por uma série de ataques terroristas ao sistema de transporte da cidade, que resultaram na morte de dezenas de pessoas. Tony Blair, primeiro-ministro britânico, principal aliado dos Estados Unidos nos ataques ao Iraque em 2003, afirmou naquela oportunidade que tais atos não interfeririam no propósito de luta contra o terrorismo. A Europa estava mais uma vez em estado de alerta contra o terror. Mas não era só a Al-Qaeda que espalhava o terror pelo mundo. Início de setembro de 2004, Beslan, Ossétia do Norte. Naquela cidade da Federação Russa, 331 pessoas morreram após um sequestro que durou 3 dias em uma escola, realizado por rebeldes chechenos. Dentre as vítimas, 186 crianças. Novamente, o mundo se via atônito com mais um golpe terrorista de dimensões catastróficas. Após o atentado, os focos das atenções mundiais passaram a se voltar para aquela parte do mundo. Qual seria a reação do presidente russo Vladimir Putin em resposta ao atentado? Mais uma vez, o terrorismo era colocado no centro da pauta dos conflitos, servindo de pretexto para ataques violentos e, nesse caso, ao já tão destruído território da Chechênia, cujo conflito deixou fortes marcas de crueldade. A Chechênia se autoproclamou independente após as fortes ondas de implosão da União Soviética em 1991 e recusou-se a assinar o Tratado de Adesão à Federação Russa. O governo russo tinha sobre o território checheno interesses comerciais e estratégicos. O episódio envolvendo russos e chechenos encontrou à sua frente um dos mais sangrentos conflitos de nossa história recente, com um incalculável saldo de destruição e morte, o que causou um profundo desgaste às autoridades russas. O papel da ONU no século XXI. A ONU, Organização das Nações Unidas, criada no final da Segunda Guerra Mundial, com sede em Nova York, reúne representantes de 191 estados soberanos. Seu papel primordial é a manutenção da paz, além da promoção de melhores condições de vida e direitos humanos para os povos de todo o mundo. Os trabalhos da organização são desenvolvidos por meio de seus organismos como o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência,
a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional, além da UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e outros. No cenário complexo de confrontos que se espalham por todo o planeta, movidos pelas mais diversas razões, dentro e fora das fronteiras de conflito, a ONU tem atuado diretamente, por meio das chamadas Forças de Paz, juntamente com o envio de ajudas humanitárias às regiões afetadas, encaminhando alimentos, medicamentos, além de funcionários da organização. A paz não é uma utopia, mas uma necessidade e uma emergência. Emergência para civis em áreas de risco. Crianças e adultos inocentes que morrem nas guerras. O difícil caminho da paz é o caminho da diplomacia, em que deve prevalecer o diálogo entre estados ou grupos onde não prevaleçam interesses isolados. Bem ao contrário da postura de omissão da ONU quando da invasão do Iraque por tropas americanas e seus aliados em 2003. O caminho da paz é, portanto, um dos grandes desafios da Organização das Nações Unidas para o século XXI. A qualidade de vida do homem sobre a Terra. Um fenômeno bem característico das últimas décadas é o crescimento das chamadas ONGs, organizações não governamentais, que pode ser definida por grupos de pessoas que se organizam em instituições, dispostas a assumir atitudes construtivas direcionadas à defesa de uma causa voltada ao bem comum. São projetos que apoiam a participação da sociedade em programas sociais e ambientais. A preocupação com o destino do ser humano sobre a Terra tem movimentado governos de vários países, a ponto de organizarem-se em torno de metas que procuram caminhos para problemas como a fome no planeta, a inclusão social, a segurança de uma renda digna e muitos outros. Estes problemas afetam principalmente as camadas mais pobres da população do planeta. Por isso, a ONU, através de seus organismos, vem se empenhando no estudo e encaminhamento de metas que assegurem o acesso a melhores condições de vida ao maior número de pessoas no mundo. No panorama das discussões quanto ao meio ambiente, um bom exemplo ocorreu no ano de 1992, no Rio de Janeiro. Lá aconteceu um importante encontro que ficou conhecido como ECO 92. Era a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, onde foram assinados importantes documentos como a Carta da Terra e a Agenda 21, por representantes de 178 países, muitos deles chefes de Estado. Neste encontro, foram discutidas questões importantes relacionadas ao destino da vida no planeta. Outro importante documento firmado no encontro foi a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que levantou o problema da emissão de dióxido de carbono para a atmosfera através das indústrias e veículos, o que provocaria o chamado efeito estufa, responsável, segundo especialistas, pelo aquecimento global da Terra. Estas ideias foram também debatidas em Kyoto, no Japão, no ano de 1997, através de um documento que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto, no qual procurou-se estabelecer metas de proteção ao meio ambiente, mesmo com a recusa dos Estados Unidos em assinar o documento. Tais encontros tinham como objetivo estabelecer metas de controle e proteção ao meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável com melhorias na condição da vida humana,
a proteção dos recursos não renováveis e o uso consciente dos recursos naturais, garantindo assim qualidade de vida para gerações futuras. Os especialistas alertam: a preservação de áreas consideradas importantes para a vida do planeta e, consequentemente, a vida humana não é mais uma tarefa nacional. É uma tarefa de todo o mundo, no mundo todo. Assim como promover o desenvolvimento científico para se chegar a fontes alternativas de energia que colaborem com a vida no planeta e assegurem o desenvolvimento através do uso consciente de seus recursos, é dever de casa de governos de todo o planeta. Séria é também a questão do risco de escassez da água doce no planeta, que já foi chamado de planeta água. Esta é uma outra preocupação do século XXI, ligado ao desperdício, à poluição, à contaminação industrial e à disputa política pelo controle da água, entre outros fatores. O desenvolvimento sustentável passou a ser a palavra de ordem para o planeta, ou seja, a garantir as necessidades presentes sem comprometer a qualidade de vida de gerações futuras, através de um modelo de desenvolvimento que gere riquezas e promova melhoria nos padrões de vida das populações. Ao contrário do que parece, tais ações apontam para um mundo que busca caminhos solidários. E essa é a rota mais segura para se chegar às soluções dos problemas que a humanidade enfrenta quando o assunto é a vida sobre a Terra. Principalmente quando nos defrontamos com questões como o avanço de um crescimento desordenado e a interferência humana sobre o meio ambiente. Os avanços da ciência e da medicina a serviço do homem. Qualidade de vida e longevidade. A ciência a serviço da existência humana com mais saúde. São muitos os avanços que a ciência tem conseguido nos últimos tempos. Pesquisas sobre a cura e prevenção da AIDS, a doença que se expandiu pelo mundo causada pelo vírus HIV, ainda tem tratamento caro para muitos. Isso acontece principalmente nos países pobres, como é o caso dos localizados na África, onde a doença já contaminou e condenou à morte um imenso número de pessoas. São adultos e crianças que não recebem tratamento adequado. Enquanto o mundo vira as costas para esse grave problema de saúde pública, a ciência tem pressa na descoberta da cura dessa doença, que é um pesadelo começado no século XX. Em 1997, o mundo passou a ouvir falar de Dolly, a ovelha criada nos laboratórios do Instituto Roslin, comandado por Ian Wilmut. Dolly era o resultado da clonagem a partir de uma célula de outra ovelha adulta, da qual herdou a bagagem genética idêntica da mãe. A ovelha Dolly reabriria uma discussão em torno da clonagem que transcendeu as fronteiras das pesquisas científicas. Depois seria a vez das pesquisas com células-tronco invadirem o campo da discussão, principalmente as que se obtêm a partir de células embrionárias. O que se acredita é que essas pesquisas em muito têm a contribuir para o avanço da medicina na cura de doenças crônicas, hoje consideradas irreversíveis. De que maneira a medicina poderá prorrogar a vida humana? Viver mais e melhor. Essa é uma preocupação marcante das sociedades contemporâneas. Preocupação que já faz parte da vida de pessoas de todas as idades em todo o mundo.
A prática de esportes aliada à busca por uma alimentação mais saudável e equilibrada tem garantido para milhões de pessoas uma qualidade de vida cada vez melhor. Ásia, o mercado falando outras línguas. Japão, a terra do sol nascente. Com seu surpreendente império industrial e tecnológico e uma das maiores economias do planeta, esse país expõe ao mundo uma velocidade nas transformações tecnológicas tão rápida quanto a de seu trem-bala. São tantos os bens de consumo que nos chegam através de suas indústrias espalhadas por todo o planeta que quase já não nos damos conta disso. O mundo já aprendeu a se render aos encantos da tecnologia japonesa. Porém, a economia mundial dessas últimas décadas vem cada vez mais se acostumando ao poderio asiático no mercado global. A China, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o mais populoso país do mundo, surpreende pelos números. Com esse enorme contingente de consumidores, mão de obra barata e abertura de mercado para o mundo capitalista, a China é hoje o maior exemplo de crescimento comercial das últimas décadas, mantendo o mercado disputado por empresas e países de várias partes do mundo. Exportar para aquele país representa o verdadeiro negócio da China. O rígido regime comunista chinês de Mao Tse-tung do passado parece ter finalmente cedido às tentações do mercado capitalista, constituindo o exemplo mais cabal das transformações nas relações internacionais mediadas pelos interesses de mercado. Portanto, exportar para a China é o que importa. Além do dragão chinês, os chamados tigres asiáticos, formados por Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, representam uma força dentre os polos econômicos do planeta, com um alto crescimento a partir dos anos 60. Estes países investiram principalmente na educação de suas populações, o que contribuiu em muito para a superação de problemas em seus indicadores sociais. Desse modo, os tigres asiáticos deixaram ao mundo uma lição muito importante, a de que a educação é o melhor e mais seguro caminho na direção do desenvolvimento. As rotas de mercado apontam para outros horizontes diversos, como para a Índia, por exemplo. É preciso modernizar, acompanhar as demandas de um mercado diversificado e globalizado, no qual se abrem novas fronteiras. Estar inserido nessas transformações rápidas, que já fazem parte significativa da sociedade contemporânea, requer poder de competitividade, qualificação e produção, além de uma política de mercado moderna e ágil, para que se possa acompanhar a rapidez de um mercado que já começa a falar outras línguas. Globalização e blocos econômicos. Os grandes avanços científicos e tecnológicos ocorridos no mundo a partir das últimas décadas do século XX se processam de modo rápido e extraordinário. Avanços que ficaram conhecidos como a Terceira Revolução Industrial, principalmente em setores como robótica, informática, telecomunicações e microeletrônica. É o mundo da tecnologia. Estamos interligados em todo o planeta através de sistemas de rede que permitem hoje que pessoas, empresas, instituições governamentais e não governamentais possam se comunicar e tomar decisões de modo instantâneo
e saber o que acontece pelo mundo no momento exato dos acontecimentos através da internet ou por sistemas de comunicação por satélites cada vez mais modernos, espalhados ao redor do mundo. Outro aspecto importante a se ressaltar é o avanço e o consequente crescimento dos meios de transporte, fazendo com que o fluxo de pessoas e mercadorias circulem por todo o planeta de modo cada vez mais rápido e barato, permitindo uma maior integração nessas últimas décadas. O emprego dessas novas tecnologias possibilitou mudanças radicais no comportamento das empresas, dos indivíduos e dos centros de decisão. Você não precisa mais ir ao banco para movimentar a sua conta, nem mandar uma carta para se comunicar com outras pessoas em qualquer parte do mundo. Em poucos minutos, todas essas tarefas podem ser facilmente executadas por meio da internet. Do mesmo modo, empresas e instituições têm a seu dispor meios seguros e confortáveis para desenvolver seus trabalhos. No comércio internacional, o aumento das transnacionais, ou seja, aquelas empresas que produzem e atuam fora de suas fronteiras, a ampliação no fluxo de matérias-primas e de mercadorias através da exportação e importação, com uma crescente demanda do mercado integrado e um maior número de consumidores, favorecem a hegemonia da economia capitalista, sentida com o fim da Guerra Fria. Desse modo, os países capitalistas passaram a vender para outros países anteriormente socialistas, ou mesmo para países comunistas, como é o caso da China, que mantém relações comerciais com o resto do mundo. Portanto, a nova ordem mundial, que substituiu o modelo bipolar pelo multipolar, fortaleceu a economia dos chamados países ricos. O mundo integrado nos vários setores e a ampliação do fluxo de pessoas e mercadorias favoreceram o que se convencionou chamar de globalização, ou seja, uma integração planetária em grande escala. A globalização da economia capitalista é um processo que se intensifica nos dias atuais, trazendo consigo o fortalecimento da tendência à formação dos chamados blocos econômicos. Diante dos quadros competitivos que a globalização impõe, diversos países passaram a se unir ou a se agrupar em torno de interesses comuns com o objetivo de facilitar e expandir as trocas comerciais e de informações entre os países membros. Como exemplos de blocos econômicos, é importante ressaltar a União Europeia, o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, além do nosso exemplo mais próximo, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado inicialmente pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e que hoje conta com outros países. A morte de João Paulo II. No dia 2 de abril de 2005, o mundo assistiria ao final do terceiro pontificado mais longo da história. Falecia em Roma o polonês Karol Wojtyła, mais conhecido como João Paulo II. Tornando-se o primeiro papa não italiano em 450 anos de história, Karol tornou-se João Paulo em 16 de outubro de 1978, sucedendo a João Paulo I, quando este encerrou um dos papados mais curtos da história, falecendo de causas até hoje pouco explicadas, depois de apenas 33 dias de pontificado. Em sua homenagem, escolheu o nome de João Paulo II e iniciou sua obra com apenas 58 anos de idade, uma das menores da história. Nos próximos 26 anos, tornaria-se o Papa com a ação mais decisiva nas questões do século XX,
realizando viagens que ultrapassariam, em número e extensão, as de todos os seus antecessores juntos. Foram mais de 100 viagens, visitando 129 países e mais de 1000 localidades. Graças a seu carisma e habilidade para lidar com os meios de comunicação, tornou-se o Papa mais popular da história. Lutou contra o comunismo, marcou o fim de 39 anos de relações tensas com Cuba ao visitar aquele país e encontrar-se com Fidel Castro, e esteve no Brasil, o maior país católico do mundo, por 3 vezes. Procurou uma aproximação com as outras grandes religiões monoteístas do mundo, sendo o primeiro sumo pontífice a pregar numa sinagoga e também a entrar numa mesquita em Damasco, na Síria. Esta busca pela união do mundo levaria ao surgimento de ideias contrárias, uma delas resultando num atentado à bala no meio da Praça de São Pedro em 1981. O Papa sobreviveu aos 3 tiros que lhe atingiram, reencontrando-se 2 anos depois com o autor dos disparos para perdoá-lo. A obra de João Paulo II ainda continuaria até o ano de 2005, quando, já com a saúde bastante debilitada pela idade, viria a falecer no dia 2 de abril, de choque séptico e falência cardíaca irreversível. Mas deixando um legado de amor e paz aos povos do mundo e a ideia de que é possível a convivência pacífica entre as diferentes religiões do planeta. O narcotráfico, as rotas das drogas. Diariamente vemos na imprensa a influência perversa que a questão da comercialização ilegal das drogas ilícitas produz na sociedade. A ação criminosa das drogas tem movimentado paralelamente outros comércios ilegais e igualmente nocivos, como o de armas. Mas não se trata de um fenômeno apenas local, ou seja, não é somente uma questão de âmbito nacional. Ao contrário, envolve um forte esquema em todo o mundo. É o narcotráfico que se fortaleceu com a globalização. A droga não é só um caso de polícia, mas, ao contrário, movimenta questões ainda mais amplas, envolvendo setores financeiros, até mesmo com as chamadas lavagens de dinheiro, que passa pelos paraísos fiscais, abrindo as portas para um fluxo financeiro em escala internacional. Assim, o narcotráfico passou a ser um grande negócio para os que se favorecem dessa prática e um grave problema social, na verdade, um dos maiores de nosso tempo. Um negócio que pressupõe a existência daquele que produz, geralmente países pobres que têm no cultivo e no beneficiamento da droga uma alternativa de sobrevivência, e, do outro lado, o mercado consumidor espalhado por todos os continentes. Campanhas publicitárias alertam para os malefícios que o uso das drogas provoca, pois a prevenção ainda é o melhor meio de enfrentá-las. O crescimento do poderoso e milionário esquema do império ilegal das drogas, nessas últimas décadas, aponta para um dos lados nocivos da globalização, a do interesse desmedido de alguns em obter dinheiro sem medir consequências. Alguma coisa está fora da ordem. A desordem social. A princípio, poderíamos afirmar que as evoluções da chamada Terceira Revolução Industrial contribuíram em muito para a vida das sociedades modernas,
com a ampliação de mercado e as novas exigências de mão de obra. Porém, na prática, é preciso lembrar que a substituição da mão de obra humana por robôs numa linha de montagem, por exemplo, representa desemprego, que os benefícios trazidos pela internet diminuem a necessidade de trabalhadores, pois hoje o mesmo trabalho é feito por um número reduzido de funcionários. Tal problema é maior nos chamados países pobres ou nos países emergentes, que dispõem de baixa qualificação de mão de obra. O cidadão não qualificado é um forte candidato ao desemprego, cada vez mais crescente na ordem planetária. Isto reforça a tese aplicada por alguns países da importância de se investir pesadamente em educação, de forma a preparar o indivíduo para o exigente mercado de trabalho. E desta forma, preparar o país para as mudanças rápidas que impõe a vida moderna. Educar é, portanto, crescer de modo irreversível. Mas o que dizer sobre a globalização? Em uma análise precipitada, a globalização ou a integração em escala planetária, somada à evolução das técnicas de produção, poderia representar uma melhoria de vida das populações da Terra. Porém, mesmo com todo o crescimento e avanços ocorridos na história humana nessa virada de século, o contraste social constitui o mais alarmante problema que a humanidade tem à sua frente. A existência da fome, das altas taxas de mortalidade infantil, do analfabetismo, do não acesso à saúde, das baixas expectativas de vida daqueles que se encontram, muitas vezes, abaixo da chamada linha de pobreza, é o exemplo mais duro de como ainda há muito que se fazer para que tais avanços trabalhem na direção da melhoria da vida humana. A ampliação de todos na ciranda do crescimento em todos os setores, no mundo em que predomine o diálogo e a paz, talvez seja a última fronteira da humanidade. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto no Oceano Índico provocou um tsunami, ou seja, uma onda gigantesca que devastou as zonas costeiras da Ásia e da Índia. Calcula-se que mais de 200 mil pessoas tenham morrido nessa tragédia, causada pelo terremoto de 9,3 graus na escala Richter, o maior já registrado em quase 50 anos. O centro do abalo sísmico foi registrado próximo à costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, e criou ondas de até 10 metros de altura. Foi um dos maiores desastres já ocorridos na história da humanidade. Apesar de ser considerado um desastre natural, como o terremoto que em 1995 devastou a cidade de Los Angeles, existem outros desastres que são causados pela ação do homem, quando este interfere de forma irracional na natureza. Quando
Quando se destroem florestas para criar áreas desmatadas, quando se poluem rios para desenvolver indústrias, quando se emitem gases tóxicos em nome da expansão do progresso, a humanidade está destruindo pouco a pouco a própria casa que abriga, o planeta Terra. Ocasionando mudanças no clima, alterando e destruindo ecossistemas, promovendo a extinção de espécies inteiras de animais, esquecendo-se de que ele próprio, o homem, é um animal habitante deste planeta. Talvez o maior enigma da história de nossa humanidade esteja em descobrir uma forma de continuar progredindo e evoluindo sem afetar e destruir o próprio ambiente em que habita. Talvez esteja na hora de perceber que somente respeitando a vida dos demais seres e do próprio planeta onde vive, estará garantindo a existência da sua própria vida.